Olá, pessoal. Sejam todos mais uma vez bem-vindos, tá? Ao módulo agora do paciente, né, em urgência e emergência, né? Vocês tiveram uma primeira aula, uma primeira apresentação com esse, né, uma, um encontro, né, uma aproximação com esse tema. E agora nós vamos dar continuidade a esse módulo. E hoje nós vamos falar sobre a unidade de pronto-socorro, né? A unidade de pronto atendimento. Na primeira aula, vocês tiveram um pouco sobre conceitos, definições, e nessa nós vamos falar também sobre alguns de conceitos e definições, mas também vamos falar sobre a estrutura do pronto-socorro, né? Como ela funciona, que é o lugar onde a gente presta os serviços de urgência e emergência, ok? Então vamos lá. Pessoal, o objetivo do serviço de urgência e emergência, né, do pronto atendimento, pronto-socorro, é prestar atendimento imediato aos pacientes em situações agudas, com ou sem risco de morte. Prestem atenção que eu falei aqui risco de morte. Esse é um conceito, pessoal, que vocês têm que mudar um pouco na ideia de vocês e também na terminologia e na área da saúde. Não existe mais risco de vida. Ah, esse paciente corre risco de vida. Risco de vida, risco de viver? Não, ele tem risco de morrer, não risco de ficar vivo, né? Então, usar o conceito de risco, esse paciente apresenta risco de vida. Não, o risco de vida é ótimo, risco de viver é bom. A gente tem que pensar no risco de morte, tá? Então, isso é uma terminologia que a gente usa de forma equivocada, tá? O pronto atendimento, pessoal, então ele é a entrada, ele é a porta onde normalmente nós vamos atender aquele paciente que está com risco de morte, né, por alguma situação, por algum evento, um advento, que pode estar causando o risco dessa morte, ou por complicações ou sequelas de algum tipo de atendimento, procedimento, doença, alguma coisa assim, ok? Um pensamento errado. O pronto-socorro, pessoal, é, ele é um lugar, né, para consultas médicas rápidas, tá? O pronto-socorro, pessoal, ele não é para atendimento, porque assim, nós temos que entender que na área da saúde nós temos níveis de atendimento. Então nós temos o nível primário, que é o posto de saúde, a unidade básica de saúde. Temos o nível secundário, que são os ambulatórios, né, as policlínicas. Por exemplo, aqui na nossa cidade nós temos o HC, né, secundário. Nós temos o Zona Norte, o Zona Sul, o Hospital Zona Norte e Zona Sul, né? Esses são atendimentos secundários. E nós temos o atendimento terciário. O atendimento terciário é o atendimento, é o lugar, né, o ambiente de saúde, a instituição de saúde, onde nós temos atendimento de UTI e centro cirúrgico. Então, para um serviço ser considerado terciário, ele tem que ter necessariamente centro cirúrgico e unidade de terapia intensiva. Então nós temos que entender que o pronto-socorro, pessoal, ele não é um lugar para atendimento de qualquer tipo de queixa, de qualquer tipo de consulta médica. Então esse pensamento errado que eu trouxe aqui para vocês é para vocês entender que existe critérios para atendimento no pronto-socorro e nós vamos falar isso mais para frente, mas de grosso modo, né, de forma geral, se vocês entenderem, não é todo atendimento que é indicativo de pronto atendimento. Não é todo tipo de queixa do paciente que tem indicação de ser atendido no pronto-socorro. Esse tipo de atendimento errôneo, né, esse fluxo errado de pacientes, pode abarrotar os serviços, muitas vezes de pronto atendimento, e levar a uma demora no atendimento, uma morosidade, e as queixas e os pacientes que necessitam de um atendimento de urgência e emergência, muitas vezes são prejudicados ou são comprometidos por essa falta de consciência, tanto, né, dos profissionais da saúde, né, que faltam às vezes treinamento, quanto da população em geral. Então, frente a essas dificuldades, pessoal, essas dificuldades, né, de entender o fluxo, quando eu buscar um pronto atendimento, quando eu buscar uma UBS, quando eu devo buscar um serviço secundário, essa deficiência de conhecimento, essa falta de conhecimento e de educação da população leva, né, a nós da área da saúde a um processo, né, levou a observar e eleger e criar
um processo, uma ferramenta de seleção ou triagem. O que é uma seleção e o que é uma triagem? A seleção e a triagem, gente, é uma forma de você atender o paciente antes de chegar ao médico e, com base nas queixas dele, classificá-lo, selecioná-lo de forma a entender qual é o nível de risco que esse paciente está apresentando, tá? A triagem é uma forma inteligente, uma forma de otimizar o tempo dos profissionais de saúde e atender os pacientes com base na sua gravidade, tá? Para que eu não venha prejudicar, não venha comprometer o atendimento a outros pacientes. Esse processo, gente, também é muito conhecido em alguns lugares como avaliação de grau de risco, e nós vamos discutir isso mais para frente. Mas só para vocês entenderem, essa ferramenta, né, a seleção, a triagem, ela acontece em todos os hospitais, porém alguns seguem alguns protocolos, outros não, mas com base nisso, né, a triagem, a sua principal função é proporcionar um atendimento inteligente, um fluxo inteligente para que esse paciente não sofra danos pela falta de um critério de admissão dentro dessa unidade, ou para que a gente possa priorizar quem é priorizável e quem não é priorizável poder também esperar para ser atendido, tá? Então, é a avaliação de grau de risco. Como que funciona isso? Então, o objetivo da avaliação do grau de risco é determinar a complexidade e a urgência dos problemas de saúde daquele paciente, tá? Estabelecendo a prioridade entre eles. Então, quando eu penso em avaliação de grau de risco, pessoal, que isso que vocês têm que entender, que isso é uma ferramenta do pronto-socorro que vocês vão ter contato na prática de vocês, enquanto profissionais, enquanto agora no estágio, e é importante vocês entenderem, é que quando nós formos avaliar esse paciente, antigamente nós pensávamos no atendimento por ordem de chegada. A ordem de chegada, ela não é uma ordem, não é um atendimento justo, não é um atendimento racional e nem humanizado, tá? Por quê? Porque você pode pensar num atendimento de por chegada, pessoas jovens podem ter mais condições de ocupar os primeiros lugares, homens, entendeu? Então, assim, o atendimento através da classificação de risco, ele ajuda a transformar o atendimento numa forma mais equânime, mais igualitária, com mais equidade. Lembra da equidade, que a gente estudou o conceito de equidade? Qual que é o conceito de equidade? É atender os diferentes de formas diferentes, né? Cada um respeitando a necessidade de cada um. A avaliação de risco é isso. Eu vou atender aquele cliente com base no risco que ele está correndo, na gravidade da sua enfermidade ou da sua queixa, e vou priorizar os mais graves e fazer uma escala de risco para que o mais grave não venha, por exemplo, correr um risco de morte. Tá bom? Então, gente, a gente usou então, vários estudos foram feitos, né? E alguns estudos desenvolveram alguns tipos de ferramentas, tá? Protocolos para ajudar os médicos e enfermeiros no atendimento do pronto-socorro, na estrutura do pronto-socorro, tá? Esses instrumentos, eles são capazes de fazer o quê? De garantir ao cidadão o melhor acesso aos serviços de urgência e emergência, garantindo a humanização desse atendimento e o atendimento rápido e efetivo, tá? Com base em quê? Nas gravidades, com base nas queixas, nos sinais e sintomas que esse paciente está apresentando, tá? Esse processo, gente, de acolhimento com classificação de risco, ele se inicia com a chegada do usuário no serviço de pronto atendimento, tá? E ele vai se dirigir aonde? Ele vai se dirigir à recepção, ele vai abrir uma ficha, e a abertura dessa ficha vai direcioná-lo ele aonde? Vai direcionar ele à triagem, tá? Na triagem, pessoal, esse paciente, ele vai ser avaliado e, com base nas suas queixas, nós vamos fazer o quê? Direcionar. Então, nós vamos direcionar e organizar o fluxo por meio da identificação de cada usuário, determinar as áreas de atendimento de nível primário, por exemplo, para ortopedia, sutura, consulta. Então, quando chegar um paciente, como são necessidades diferentes,
A triagem serve para você guiar, né, direcionar o paciente para o atendimento específico para a sua necessidade. Ele serve também para acolher os pacientes e os familiares, né, nas demandas, por exemplo, por informação, no processo de atendimento, por tempo de espera. Então, por exemplo, eu estou acolhendo meu paciente lá, eu faço a triagem e percebo que os sinais vitais dele estão estáveis, o paciente está com uma queixa de uma dor abdominal, com uma escala de dor ainda que leve. Então eu posso fazer o quê? Orientar essa família, tranquilizá-los quanto aos sinais, para que eles não fiquem tão assustados ou o paciente tão preocupado. E além disso, eu já tenho um momento de educação, que é explicar para ele que o processo de atendimento é um processo através de um sistema, de uma ferramenta humanizada, onde nós classificamos o paciente por ordem de gravidade, para que ele possa ser atendido conforme na sua gravidade, priorizando quem é priorizável. E através desse atendimento, nós vamos possibilitar o quê? Uma rápida avaliação primária, né, desse paciente, através de protocolos, né, de ferramentas, e garantir que esse paciente ele seja atendido, por exemplo, um paciente de risco, seja atendido rapidamente numa sala de emergência. Um paciente não tão grave, ele possa esperar, mas também possa ser atendido de forma eficaz, ok? Então, após esse acolhimento inicial, o paciente, pessoal, ele é encaminhado para o consultório de enfermagem, como eu disse. Onde ele vai acontecer o quê? A classificação de risco, que é feita com base em qual dados? Esses dados aqui, ó. Então, quando o paciente abre a ficha, ele vem para a triagem, que é, né, feita pela enfermagem. Nesse momento, a gente vai fazer o quê? Nós vamos perguntar sobre qual é a situação que esse paciente se encontra com queixas, qual que é essa queixa, a duração, a intensidade, local, fazer ele contar para a gente, através de um breve histórico, o que está acontecendo, como que ele se deu a chegada dele no pronto-socorro, a história dessas queixas, se ele tem alguma medicação prévia, se ele tem alguma comorbidade, alguma medicação que ele já toma controlada, cirurgias prévias, alergias que ele tem, tá? A gente verifica os sinais vitais, verifica, por exemplo, a glicemia, o açúcar do sangue, a oximetria de pulso, faz o exame físico ali rápido, buscando alguns sinais objetivos, né, com base na doença que ele está apresentando. Então, se é um paciente que tem uma dor abdominal, vamos observar esse abdômen, tá? Paciente com dor torácica, vamos fazer um eletro, que nem aqui, fazer um eletro rapidinho, para encaminhar já para a consulta médica com o eletro com o médico. Então, é nesse momento que vocês vão treinar a capacidade de raciocínio clínico de vocês, de priorizar, porque o paciente, né, muitas vezes o fluxo vai ser muito grande, mas você priorizar o que é priorizável. Então, o paciente chega com uma queixa de dor de cabeça. Então, vamos avaliar o quê? Quando começou, como essa dor é, que medicações ele já tomou, se ele está tendo alguma alteração de visão, se ele tem, se tem alguma dor de cabeça ou enxaqueca de repetição, tá? Então, assim, sempre você guiar a sua triagem, a sua classificação com base nos sinais e sintomas que esse paciente está te mostrando, está te dando, tá? Após a coleta de informações, né, mediante a aplicação de um protocolo de classificação, né, previamente elaborado pela instituição, tá, gente? Ele poderá o quê? Recorrer ao atendimento. Muitas vezes, gente, agora eu vou falar para vocês aqui, o protocolo mais usado, o protocolo que mais se usa no atendimento do pronto-socorro e que guia a maioria das triagens, que é a base da classificação de risco com cores, é o protocolo chamado Protocolo de Manchester, tá? Que é um protocolo que foi desenvolvido no Canadá, tá? Como que funciona esse protocolo, gente? Esse protocolo, com base no atendimento do paciente, nós vamos fazer o quê? Perguntar os sinais e sintomas. Então, esse paciente a gente vai colocar a idade, sinais e sintomas, tá? Desse paciente, uma breve história dele, e nós vamos fazer o quê? O sistema, com base nos sinais e sintomas desse paciente, com base na sua idade, com base nos sinais vitais, esse protocolo, né, esse sistema, ele vai gerar uma cor. Essa cor, gente, ela vai ditar o nível de gravidade desse paciente e vai determinar o tempo que esse paciente deve ser atendido, tá? Então, por exemplo, o nível vermelho, o paciente, por exemplo, vamos lá, vamos pensar.
O paciente chegou numa dor torácica, tá? Uma dor torácica com início súbito, intenso, uma queimação, uma dor que irradia para o braço, que irradia para a mandíbula. Esse paciente está apresentando pele fria, pegajosa, está apresentando hipotensão, queda de saturação. Então, esse paciente, provavelmente, ele é um infarto. Um infarto, gente, ele é uma emergência. Então, nos sinais vitais, quando você começar a classificar esse paciente vai ser classificado como emergência. O que é um paciente de emergência? A cor vermelha. É um paciente que necessita de atendimento imediato, na hora, tá? Por quê? Porque ele tem alto risco de morte eminente. Então, esse paciente ele não pode esperar, ele precisa de intervenção médica de enfermagem emergencialmente, na hora, imediato, tá bom? Um paciente que chega, por exemplo, agora laranja. Um paciente que chega com náusea, vômito, pressão baixa, falta de ar também, mas você vai ver a saturação está adequada, a pressão está hipotenso, porém ele está com muita dor e você percebe que ele está prostrado, que ele não consegue ficar sentado. Esse paciente é um paciente um pouco mais grave, né, menos grave do que o de emergência, ele não tem risco tão de morte iminente, porém ele é muito grave. Nesses sinais e sintomas, gente, nesse protocolo, vai gerar essa cor, e quando gera a cor laranja, significa que esse paciente ele é muito urgente. O que é o paciente muito urgente? É um paciente que necessita de atendimento o mais rápido possível, que o ideal seja em até 10 minutos, tá bom? Todo esse protocolo aqui que eu estou falando para vocês, gente, é um sistema, tá? Ele é um programa que fica, e esse programa no computador, o que vai acontecer? Você vai alimentando com os sinais vitais do paciente, com os dados, e no final ele gera a cor do paciente, tá? Daí você coloca no paciente através de uma pulseirinha, ou através de um adesivo colorido, tá? Depende de cada serviço. Cada serviço usa um mecanismo diferente, tá bom? Pode ser por escrito, na hora que você imprime a ficha do paciente, vai estar lá escrito a cor amarela, ou a cor vermelha, ou a cor verde, tá bom? Depende de cada sistema, de cada pronto atendimento. Nós temos a cor amarela, que a cor amarela é a cor urgente. O que é a cor urgente? O paciente ele precisa de avaliação, não é considerado uma emergência e já que possui condições clínicas para poder aguardar. Então, esse paciente, ele é um paciente que precisa de atendimento, de urgência também, de emergência. Porém, de urgência, desculpa, não de emergência. Porém, ele consegue esperar. Só que a espera dele não deve ultrapassar de 60 minutos, tá bom? O paciente verde é aquele paciente que tem pouca urgência, tá? É o caso menos grave. Ele precisa de atendimento médico, mas pode ser atendido no consultório médico ou ambulatorialmente. Então, se aquele paciente, por exemplo, não pudesse ficar ali esperando, ele poderia muito bem ir para um outro serviço, ir para um ambulatório, tá? Para ser atendido. Esse paciente é o paciente verde, tá bom? Deve ser atendido em até 120 minutos. E o paciente azul é aquele paciente não urgente. O que é o não urgente? Ele é um caso de menor complexidade e sem problemas, né, recentes. Esse paciente deve ser acompanhado no ambulatório, no consultório médico, ambulatorialmente. Então, é aquele paciente que ele pode, por exemplo, ser atendido no ambulatório secundário ou até mesmo no posto de saúde, tá? Então, assim, isso, gente, essa ferramenta aqui, que é o protocolo de Manchester, que nem o professor falou, é uma estratégia em saúde, né, através de estudos que fizeram esse protocolo, essa ferramenta, que nos ajuda a garantir o atendimento humanizado, um atendimento inteligente, um atendimento que priorize as emergências e as urgências, tá bom? Porque o que acontece? Esse protocolo, pessoal, seria muito difícil a gente conseguir atender os pacientes de uma forma mais humana, de uma forma mais respeitando, né, as prioridades. Esse protocolo ele ajuda muito nós no processo de atendimento e de triagem do paciente para o atendimento em pronto-socorro, tá bom? Então, quais são os critérios para a classificação com base nesse protocolo? Por exemplo, então, a apresentação usual da doença, então, como essa doença está se apresentando, se é em queimação, se é uma pontada, se é uma dor, como que é essa doença e o que ela está apresentando. Sinais de alerta, por exemplo, sinais de choque, que é de queda de pressão, de palidez cutânea, febre alta, desmaio ou perda de consciência, desorientação, o tipo da dor. Então, esse protocolo, essa ferramenta, ela já é desenvolvida para que esses sinais
né, de alerta, que são sinais que de um paciente de urgência e emergência, fiquem mais para o sistema captar essa informação e gerar um atendimento mais voltado para um atendimento de rapidez, tá? A queixa principal desse paciente, os pontos importantes na avaliação, como os sinais vitais, nós vamos observar para poder fazer essa classificação com base nas cores e na prioridade, a saturação de O2, a escala de dor desse paciente, olha aqui, ó, super importante que a gente já discutiu, a escala de Glasgow. O que é a escala de Glasgow, pessoal? É aquela escala onde a gente avalia o padrão neurológico do paciente, porém aquele paciente, lembra, que não está com drogas com sedação, né? É só aquele paciente que não tem sedação. Doenças pré-existentes, a idade, dificuldade em comunicação, né? Uso de drogas, álcool ou, né, alteração mental, né? Reavaliação constantemente poderá mudar essa classificação. Então, isso também é uma coisa super importante da gente discutir. Um paciente não é porque ele chegou verde que ele vai ser verde enquanto ele estiver esperando para ser atendido, tá, gente? A classificação de risco, ela é uma ferramenta que a gente avalia o paciente naquele momento do atendimento. Então, naquele momento do atendimento, ele recebe uma cor com base na sua gravidade. Porém, como o paciente é dinâmico e a doença também ela pode se agravar, então o paciente, mesmo ali em atendimento ou esperando o seu atendimento, ele pode evoluir de uma cor verde para uma cor vermelha, tá? O paciente que vem com uma queixa de dor leve no peito, né? E de repente, com base no esperando, ele pode evoluir para o infarto, então assim, e virar vermelho. Então, sempre entender que a cor, ela não é estática. O paciente, ele passa pela avaliação e a classificação de risco. Porém, se esse paciente apresenta piora dos seus sinais vitais, piora das queixas, alteração de todos os seus sinais vitais, o ideal é que você reavalie esse paciente, reclassifique e, com base na sua reclassificação, faça o atendimento de urgência e emergência, tá bom? Então, aqui o serviço de urgência e emergência, né, no hospital. Então, nós temos, o serviço ele deve ser como, né, o serviço de urgência e emergência? Ele deve ser acessível a todos os usuários. Então, gente, pronto-socorro, pessoal, nós não podemos negar atendimento de pronto-socorro, tá bom? Quando o paciente ele chega no pronto-socorro para atendimento, de forma alguma a gente pode negar o atendimento. Nós podemos fazer o quê? Uma triagem, e com base nessa triagem nós podemos fazer uma referência, uma contra-referência, encaminhar ele para outro serviço adequado, mas nunca negar. A gente não pode falar, nós não vamos te atender porque o seu caso não é aqui. Não. Primeiro ele precisa ser acolhido e ser avaliado, tá? Todas as queixas não podem ser ignoradas, porque os serviços de pronto-socorro, eles são serviços de porta aberta. Então nós não podemos negar o atendimento só simplesmente porque nós achamos que não é. Não, precisa ter uma avaliação prévia para que tenha certeza que aqueles sinais vitais não são sinais que exijam, né, um atendimento de urgência e emergência, tá? Não deve ser situado em locais posteriores à entrada do hospital. Então, o pronto-socorro, ele tem que ser na entrada do hospital, tá? Por quê? Para fácil localização, para fácil acesso, para fácil entrada do serviço hospitalar. Então, o pronto-socorro, normalmente, ele é feito muito estrategicamente aonde? Na frente do hospital, tá bom? Para quê? Para você ter o acesso tanto de ambulâncias, como dos pacientes, como serviços de entrada e de saída de paciente, tá? Deve ser muito bem sinalizado, tá? Deve ter muita sinalização, deve ter placa, uma porta ampla, tá bom? Aqui, porta ampla. Por que porta ampla, gente? Para entrar maca, para entrar serviços móveis, entendeu? Como é um lugar de muito fluxo de pessoas também, tá? Então, às vezes a realidade do serviço de atendimento, por exemplo, hoje na Covid, nós temos a chegada de pacientes em pronto-socorro de forma contínua. Então, assim, não pode ser um lugar que é, né, estreito, pequeno, de dificuldade de acesso, com muitos, né, degraus, ou deve ser um lugar mais amplo de fácil atendimento, né, de fácil acesso. Garantir a proximidade dos outros serviços. Isso é super importante, gente. Isso aqui, pessoal, faz uma diferença no atendimento. O pronto-socorro, o ideal é que ele seja feito no lugar do hospital onde ele seja um ponto de conexão com outros serviços. Então, pronto-socorro, o ideal é que ele seja no mesmo lugar onde é o raio-x, no mesmo lugar onde é a hemodinâmica, se possível, próximo à unidade de terapia intensiva,
próximo à unidade de centro cirúrgico. Por quê? Para facilitar o acesso, tá? Para facilitar o atendimento. Então, chegou, é um paciente grave, precisa do quê? Intervenção cirúrgica. Tem que subir para o centro cirúrgico? Então, assim, se esse serviço, eles são mais próximos, tem maior comunicação, facilita, agiliza, ganhamos tempo com o atendimento desse paciente, tá? Os tetos e as paredes e os pisos devem ser de fácil limpeza, tá? Então não deve ter cantos, quinas, tá? Toldos, sancas, por quê? Para acumular sujeira, pó, teia de bichos e outras coisas, entendeu? Então, assim, existem critérios para o ambiente hospitalar. A RDC 50 é uma norma regulamentadora, né? A RDC 50 é uma norma regulamentadora que regulariza o ambiente hospitalar e ela pede que, né, não só o pronto-socorro, mas todos os ambientes hospitalares devem respeitar alguns critérios, como, né, pisos, paredes, distanciamento, acessibilidade, número de leitos, posto de enfermagem, posto médico, tá bom? Deve ser, então, feita de forma a ser um ambiente mais resistente, né? Deve ter muitos lavatórios para possibilitar que as pessoas façam a sua desinfecção, possam fazer a antisepsia das mãos, tá? Instalação elétrica adequada, com muitas tomadas, porque é um serviço que a gente vai ter, por exemplo, bombas de infusão, monitores multiparamétricos, pode ter a presença de ventiladores mecânicos, então tem que ter uma rede elétrica adequada e gerador. Principalmente em todos os hospitais, tá, gente? Todos os hospitais é uma regra que deve haver um gerador. Por quê? Para que não tenha oscilação de energia elétrica. Às vezes a gente pode ter um problema de energia elétrica, acaba a energia, imagina um hospital se não tem um gerador, desliga uma bomba de infusão, desliga um ventilador mecânico, o médico está num procedimento cirúrgico. Então isso, assim, isso é muito importante, tá? Então, deve conter uma recepção administrativa, que é, né, um balcão onde o paciente possa abrir essa ficha de atendimento, né, dar os seus documentos. Deve ter um posto de enfermagem. Nesse posto, perdão, o posto de enfermagem também tem que ter consultórios médicos, consultórios para procedimentos como curativos, suturas, uma sala de observação e medicação. Deve conter no pronto-socorro uma sala de ortopedia, um consultório de pediatria para atendimento de crianças também, tá? E crianças também passam por classificação de risco, tá, gente? É todos os pacientes, tá? Deve ter uma sala para suturas, para curativo, tá? Que pode ser a mesma, tá, gente? Não precisa ser diferente, não. Pode ser um consultório para sutura e curativo, tá? Deve ter boxes de emergência, isso é super importante. Por que o box? Para você garantir a privacidade de cada paciente, a individualidade de cada paciente, tá? Salas de utilidades, que pode ser para armazenamento de material, armazenamento do arsenal, área destinada para acompanhantes, então um lugar de espera, uma recepção. Então, a estrutura do pronto-socorro, ela tem que conter tudo isso, tá? Todos esses serviços para que ela possa funcionar, fluir de forma correta. Então, os equipamentos, por exemplo, que nós devemos ter dentro do nosso pronto-socorro. O pronto-socorro é uma unidade, gente, que muitas vezes ela é muito parecida com a UTI, tá? Infelizmente, por esse processo de fluxo de paciente, por exemplo, nós estamos, né, vivendo uma pandemia onde nós temos uma superlotação. Então, os pronto-socorros acabam se transformando em UTIs, unidade de terapia intensiva, porém com perfil de atendimento de pronto atendimento. Mas então a gente tem que se adaptar. Então, nesses equipamentos, eles são importantes ter. O que é importante ter no pronto-socorro? Bomba de infusão, porque você vai ter infusão de drogas vasoativas, drogas de controle, monitores, principalmente monitor multiparamétrico, para você controlar pressão, saturação, frequência cardíaca, frequência respiratória, né? Eletrocardiograma, tá? Um aparelho, ventiladores mecânicos, tem que ter um desfibrilador, gente. Por quê? Porque é uma unidade onde pode acontecer paradas cardiorrespiratórias, pode acontecer arritmias, tá? Tem que ter um negatoscópio. Por que o negatoscópio? Para quem não sabe, o negatoscópio é aquele aparelho que fica na parede que os médicos colocam o filme do raio-x, né? O exame de raio-x, aquele filme preto. Com o negatoscópio você acende a luz e você consegue visualizar melhor a imagem, tá bom? Negatoscópio hoje está dando lugar ao computador, né? Hoje os serviços de radiografia, tomografia, ressonância estão sendo mais computadorizados. Mas em alguns serviços, né? Nós sabemos que não é a realidade de todos os serviços, o acesso a essas tecnologias. Então, deve ter um negatoscópio,
Um foco de luz portátil, porque, por exemplo, para uma sutura, para um procedimento de retirada de um corpo estranho, tá? Um procedimento, por exemplo, de passagem de uma sonda, é bom ter um foco de luz para facilitar a iluminação e a visualização. Um aspirador portátil, tá? Então tem que ter um aspirador portátil. Uma rede de vácuo, tá? Tem que ter rede de vácuo, gente. O aspirador portátil e a rede de vácuo, os dois são juntos. Por quê? Porque com o aspirador portátil e a rede de vácuo eu consigo aspirar pacientes. Por exemplo, um paciente que precisa ser aspirado por secreção ou numa intubação de urgência, tá? Rede de oxigênio, né? Ar comprimido para as nebulizações, né? E oxigenoterapia, suportes de soro, macas, camas e berços, tricótomo, gente, um aparelho de tricotomia, porque às vezes você precisa fazer ali uma retirada de folículos pilosos, né? Que são os pelos, para você fazer um curativo, para você preparar um paciente para um procedimento, tá? Um aparelho de glicemia capilar, né? Que é o aparelho de HGT, um torpedo, gente, portátil de O2, por quê? Porque o torpedo é super importante para encaminhar paciente para exames, pacientes que estão precisando de O2, tá? Ou, sei lá, problema na rede de O2, precisa ventilar um paciente com oxigênio, né? Um paciente que precisa de O2, está dependendo. Nesse momento o torpedo vai usar, tá? Bolsas de válvula máscara, também conhecida como ambus. Então, o ambu é um instrumento, né? É um aparelho que tem que ter na sala de emergência, que é no pronto-socorro, né? Para caso um paciente uma parada, uma intubação. Laringoscópio, né? Lâminas retas e curvas para intubação. Esfigmo para medição de pressão. Esteto, termômetro, gerador de marca-passo. O gerador de marca-passo, gente, não é todos os pronto-socorros que tem, tá? A maioria das vezes fica mais na UTI cardiológica. Mas gerador de marca-passo é muito bom para aqueles pacientes que precisam, por exemplo, que chega com uma arritmia, um paciente que chegou com um bloqueio, né, cardíaco, né, de terminação nervosa cardíaca, né, de impulso elétrico. Então, nem sempre vai ter, mas seria interessante ter também um gerador de marca-passo. Carrinho de emergência, super importante. Não existe, pessoal, serviço de pronto atendimento que não tenha, ou pelo menos não deveria existir, que não tenha carrinho de emergência. O carrinho de emergência, gente, ele é uma obrigatoriedade, tá? E isso é um cuidado de enfermagem, tá? Manter esse carrinho organizado, conferido, completo e lacrado, para que na urgência você possa usar e ter todas as medicações e facilitar no processo de atendimento a uma urgência emergência, uma parada, por exemplo, tá? Mesas auxiliares para procedimento, escadinha para esses pacientes terem acesso aos leitos, né? Tábua de massagem cardíaca normalmente fica no carrinho de emergência. Um relógio de parede, né? Para a equipe tanto se localizar, mas também para alguns procedimentos, por exemplo, verificação de frequência cardíaca, de pulso, frequência respiratória. E uma geladeira também para conservar algumas medicações de geladeira, como por exemplo insulinas, tá? Então os materiais desejáveis são materiais de uso único, tá? Então o ideal é que sejam materiais de uso único, aqueles materiais que possam ser descartados. Então alguns materiais nós vamos usar como descartáveis, por exemplo, como luvas, como espátulas, tá? Seringas, agulhas, materiais reprocessados, que são normalmente os materiais inalatórios, então eles também fazem parte do pronto-socorro, né? Nós vamos ter isso. E outro tipo de materiais, que são materiais que vão usar durante o atendimento, tá bom? Os recursos humanos. O que compõe de recursos humanos um pronto-socorro? Um médico generalista, que normalmente é o clínico geral, né? Pode ser um médico emergencista, tá? Médicos de diversas especialidades, então pode ter um médico cirurgião, um PSC, um pediatra, pode ter em alguns serviços, nós podemos ter algum médico, um ortopedista, tá bom? Então, assim, algumas especialidades, elas fazem parte do pronto atendimento, tá bom? Enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, técnicos administrativos e pessoais de apoio, como pessoal da limpeza, pessoal da nutrição, tá? Pessoal da copa, tá bom? Isso então compõe também a unidade de pronto atendimento, né, de urgência e emergência. O profissional que atuará em urgência e emergência, pessoal, ele deve fazer o quê? Qual que é a competência? Ele deve conhecer as diferenças, né, situações e as consequências no organismo, no caso, por exemplo, do atendimento do paciente de urgência e emergência. Então, o ideal é que o funcionário, né, o profissional que está atuando no pronto-socorro, ele tenha um conhecimento, pelo menos basal, suficiente para entender o paciente como um todo, tá? Conhecimentos básicos
de atendimento ao paciente que possa levar a um risco de morte. Então, ele deve ter, por exemplo, técnicas, competências técnicas, habilidades com algumas tecnologias, por exemplo, uso de ventilador mecânico, uso de monitor, né? Conhecer técnicas como ressuscitação cardiopulmonar, intubação. Nós vamos discutir isso muito na frente, nós vamos discutir nesse módulo, mas só para vocês entenderem quais são os critérios básicos que um profissional no pronto-socorro deve ter. Então, um profissional no pronto-socorro, ele tem que ter uma habilidade em manejo com o paciente grave. Atender, saber como proceder e atender de forma rápida, né, e eficaz uma urgência e emergência. Então, assim, conhecer básicas, técnicas de intubação, parada, medicação de alto risco, fluxo do paciente no pronto-socorro, triagem, avaliação, tá bom? Isso é importante. O profissional que deve atuar em urgência e emergência deve desenvolver essas competências, tá? Conhecer sinais e sintomas do corpo numa situação de emergência. Então, quais são os sinais que levam o paciente a uma avaliação, por exemplo, de que esse paciente tem um risco de morte? Por exemplo, os sinais de hipóxia, sinais de rebaixamento de nível de consciência, sinais de hipotensão, sinais de hipoglicemia, sinais de parada cardiorrespiratória. Então, são conhecimentos de fisiologia, que nós vamos ver nesse módulo ainda, mas que pode levar a gente a desenvolver habilidades para poder avaliar esse paciente, para que a gente possa avaliar e indicar anormalidades nesse paciente, né, nesse indivíduo. Então, saber o quê? Conhecimento sobre aparelho circulatório, respiratório, o digestivo, o locomotor, o nervoso. Então, gente, o paciente, o funcionário que atua em serviços de terapia intensiva, de urgência e emergência, vocês já perceberam que é um paciente, um funcionário, né, um profissional, que requer uma noção maior sobre fisiologia, sobre anatomia, sobre sinais e sintomas, sobre algumas doenças. Então, se você tem vontade de atuar nesses setores, né, e se você um dia for contratado, isso é uma competência que você tem que desenvolver, deve aprimorar para que você possa se tornar um profissional capacitado para atuar nesse setor, tá? Porque, como a gente estava conversando, são setores que lidam muito com a morte iminente, um risco de morte iminente. Então, requer o quê? Muita habilidade, muita destreza, rapidez e muito conhecimento. Mas nada que vocês não vão conseguir, tá, pessoal? São conhecimentos que, claro, tem que estudar sim, é importante vocês se capacitarem, estudarem, terem um embasamento teórico para vocês desenvolverem essas capacidades, mas a prática também vai ajudar vocês a desenvolver. Só que é super importante você ter uma teoria bem embasada, uma teoria, né, bem formulada, bem fundamentada, para que você consiga desenvolver a parte técnica, tá bom? Deve saber o quê? Por exemplo, diversos critérios de traumatismo craniano encefálico, um pouco sobre trauma raquimedular, porque são o quê? Porque são urgências que vão chegar no pronto-socorro. Traumatismo cranianos sempre vão ter em pronto-socorro. Queda, acidente, choque, contusão, sempre vai chegar. Traumas raquimedulares por acidente com alto, moto, queda, por exemplo, por acidentes com piscina, são muito comuns acontecer também. Traumas musculoesqueléticos, por exemplo, um paciente que estava trabalhando em um aparelho que mói e sem querer introduz o seu membro superior, o braço. Então, assim, ferimentos, crises convulsivas, acidente vascular encefálico, né, que é o que a gente fala que é o AVC isquêmico e o hemorrágico, né, ataques cardíacos, que é o infarto agudo do miocárdio. Então, assim, normalmente são os perfis que mais aparecem no pronto-socorro e que requer mais de conhecimento, destreza e capacidade de atendimento rápido da equipe, tá? De enfermagem e médico, tá bom, gente? Como um todo. Então, gente, pronto-socorro é porta de entrada. É isso que eu quero que vocês entendam. O pronto-socorro, pessoal, ele é onde os pacientes vão chegar.
é onde a gente vai acolher esses pacientes. Muitas vezes é onde vai começar toda a linha de atendimento de um paciente, tá? Ele vai entrar pelo pronto-socorro, então devemos estar capacitados, preparados, devemos nos estudar, né, promover conhecimento, adquirir conhecimento para desenvolver nossas habilidades, né, técnicas, teóricas, de destreza manual, de conhecimento de fisiologia, de raciocínio clínico, para que a gente possa ter um atendimento eficaz, rápido, tá, humano, prioritário, para que esse paciente possa ter sanado a sua necessidade e nós venhamos diminuir os riscos de morte que ele possa ter. Tá? E daí, nesse momento, também é o momento que nós vamos ter o quê? Nós vamos encontrar o nome do paciente, que vai ser os registros. Então, quando ele entra, é aquele momento que você vai pegar todos os dados daquele paciente, porque você vai estar conhecendo ele. Então, você vai pegar nome, é naquele momento que nós vamos ter contato com as informações de hora de chegada, as condições, nível de consciência, padrão respiratório, lesões corporais, presença de procedimentos invasivos ou não, as medicações que ele faz uso, os procedimentos que ele já foi submetido, cirurgias prévias, as condições gerais do paciente, tá? E até mesmo o horário de saída, né? Quando o atendimento é feito ali, ele sai, ou o processo de alta. Então, o pronto-socorro ele é super importante por isso, porque ele que vai trazer, que vai introduzir o paciente para dentro do nosso setor, do nosso serviço, da nossa instituição, e é ali que muitas vezes todas as informações mais importantes e necessárias vão ser adquiridas. Então, não devemos negligenciar um atendimento de pronto-socorro onde você faça uma anamnese e um exame físico de forma adequada, tá? Porque ali, na entrada do paciente, no acolhimento dele, que você vai conseguir pegar muitas informações super relevantes e importantes para a gente guiar ele para o atendimento, né, para a área de atendimento, né, para o especialista ou para a queixa ideal para atendimento de forma mais adequada e eficaz, ok? E é isso, gente. Muito obrigado, tá? Essa foi mais uma aula só de apresentação do módulo de imersão no paciente de urgência e emergência. Fico por aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau.